Saudações disneyanas, meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para falar a respeito de mais um catálogo. Ultimamente eu estou insistindo bastante nessa parte, relacionada aos catálogos, justamente que é para poder, além de estimular a leitura de um maior número possível e diversificado de títulos, essa é uma boa maneira de você atualizar as pessoas, os leitores, e também de criar expectativa naqueles leitores já recorrentes e atrair novos também, se possível. Além do catálogo Superman, eu incorporei outros ao longo dos meses, justamente para diversificar ainda mais a proposta do canal. No entanto, em vez de eu falar, por exemplo, do catálogo de uma editora inteira, de eu falar de uma vez só de todo o catálogo da Panini, por exemplo, Marvel, DC, tudo junto, eu procuro não falar nem um catálogo inteiro só da DC, por exemplo. Então eu procuro focar em alguns medalhões, em alguns personagens, e a partir dele selecionar, além dos títulos próprios àqueles personagens, o que gravita em torno daquela série, em torno da mitologia daquele personagem. Por exemplo, quando eu falo do catálogo Superman, obviamente eu vou indicar a revista do Superman, mas eu também indico a revista Liga da Justiça e Batman e Superman e outras similares, porque elas gravitam em torno da revista principal para mim, para o meu canal aqui no caso, que é Superman. O mesmo vale, no caso da Marvel, para o Homem-Aranha. Eu não vou falar do catálogo todo da Marvel, mas eu vou focar nele e no que gira em torno dele. Agora eu estou trazendo mais um aqui, no caso, dessa vez é o catálogo Disney. Esse, pela quantidade não tão grande quanto das outras editoras, das outras franquias, pelo menos publicadas atualmente aqui no Brasil, em relação a esse catálogo eu acabo falando um pouco mais. Apesar de eu ter a minha preferência, eu acabo indicando um pouco mais pela quantidade menor de títulos que os catálogos possuem. Diferentemente das outras, dos outros programas e dos outros catálogos, esse daqui eu acrescento mais de uma editora. Além do catálogo Disney que a Panini oferece, eu também vou falar a respeito do catálogo da Culturama, que essa, na minha opinião, é a principal em termos de publicação da franquia aqui no país atualmente. Já a questão da Panini, eu encaro ela mais como uma editora que traz republicações de luxo, republicações materiais de luxo e edições e coleções especiais. Eu encaro dessa forma. Enquanto a Culturama publica edições mensais, mais atuais e de diversas nacionalidades. Mais ou menos o que a Abril Jovem vinha fazendo até o encerramento com a linha regular dela, com a linha regular da Disney. Não os encadernados, mas com as mensais e almanacs. Vamos ver o que tem para o mês de janeiro aí completo. Vamos começar então o catálogo da Panini. Atualmente, o catálogo dela trabalha com diversas coleções, Enquanto como eu havia dito, a Culturama fica com as publicações regulares, a Panini se encarrega das republicações e edições especiais. Enquanto coleção, atualmente ativa, a gente tem a Biblioteca Dom Rosa, Anos de Ouro do Mickey, Karl Barks, Graphics Disney e DuckTales. Cada uma delas possui a sua particularidade, tanto em relação ao tema quanto à periodicidade. Do lado da Panini, para esse mês, o que vale a pena destacar, pelo menos o que está sendo prometido aqui no catálogo, Se ele vai ficar disponível no site ou em bancas, aí é outra história. A gente tem os Anos de Ouro do Mickey, o Relógio do Tempo, que vai de 51 a 52, mas o que mais vale mencionar agora é que, além dos lançamentos, a opção de kits que a Panini está oferecendo justamente é uma forma de você compensar os aumentos que começaram agora já entrar em vigência agora em janeiro e atrair novos leitores, fazendo com que eles comecem a ler com a numeração atual, com a edição na numeração em que ela se encontra, e ao mesmo tempo ela consiga já adquirir todos os volumes anteriores. Um exemplo disso é a coleção dos DuckTales, em que está sendo lançada agora, no mês de janeiro, a número 4, a edição 4, e ao mesmo tempo a Panini está oferecendo o kit da revista, da publicação, que inclui aí as edições 1, 2 e 3, todas juntas pelo preço de R$100. Cada edição dessas três, da 1 a 3, custa em média R$ 39,90, R$40. E ela está oferecendo as três, está vendendo as três por 100. E aí, por consequência, você já consegue abater aí o frete também. Se você fizer as contas, somar, então você pagaria 120 por elas. Então o desconto ele é relativamente pequeno, mas vale, Já é praticamente assim, a metade de uma edição dessas três aí no caso, em termos de valores. Você já, por exemplo, consegue comprar outro título de R$20, por exemplo. E se comparado à edição 4, que está sendo lançada agora em janeiro, ela já teve aumento, Foi para R$49,90. Ou seja,
agora as publicações da revista DuckTales vão passar a custar R$50. Contudo, para quem quiser se aventurar, ok? Assim, eu, no caso, gosto, né? Eu coleciono, mas eu já aviso que é para quem quiser se aventurar, né? E para não se sentir enganado, esse material aqui, até agora, né, o que foi publicado, ele não é inédito, tá? São republicações recentes, eu diria até, né? Relativamente recentes, porque muito do material que estão dentro dessas edições, se não todos, né, dessas 3 primeiras, já foram publicados aqui pela Abril Jovem. A diferença é que, em vez de você ver naquele formatinho, né, no papel jornal, com os quadrados, né, os quadrinhos, melhor dizendo, e os balões bem pequenos, você agora vai ler em capa dura, papel couché, né, o tamanho bem ampliado e uma definição muito melhor. Isso que eu acabei de comentar pode ser irrelevante, porque até de outras editoras eu nem me importo com isso, e eu acredito que a maioria dos leitores também não. Eu acho que deve ser feito o máximo possível para baratear o material. Esse é o principal para mim. Só que no caso, se você comparar as edições da DuckTales com as outras, né, da Disney, seja, por exemplo, similar. Você compara a revista DuckTales com Tio Patinhas e Pato Donald, por exemplo. A qualidade da impressão, ela era inferior. Não da impressão em si, mas a aparência gráfica dela era complicada. Dá a entender que ela deveria ter sido publicada em outro formato, desde o começo, em um formato maior mesmo. Tanto que os quadrinhos eram menores, né? Na verdade, os quadrinhos em si são do mesmo tamanho, só que a proporção dele, do que está dentro do quadrinho, era muito menor dos outros títulos. E os balões também. Então, por exemplo, você tinha lá, enquanto você tinha na revista Tio Patinhas e Pato Donald um tamanho padrão, comum a qualquer revista em quadrinho lançada até então, a do DuckTales era diferente, né? E a gente não entendia por quê. Parecia que era uma fotonovela, né, da animação, da nova animação dos personagens. Então, ao fazer isso, a qualidade melhorou muito das edições, tá? Mas aí tem esses poréns que eu acabei de mencionar. Primeiro é o preço, você aumenta a qualidade, melhora a leitura, mas aí você joga o preço lá em cima, né? Você comprava aquelas edições avulsas, R$6 em média, e agora você vai estar pagando 40 e agora 50 a partir, né, da edição 4. Então, há um salto aí muito grande, tá? Mesmo que dentro de cada edição desse encadernado, né, da Panini, ela compila várias outras, né, dessas mensais avulsas que a Abril publicava anteriormente, é algo a levar em consideração, ok? Esse é um ponto. O outro é porque não é material inédito, tá? Esteja ciente que é uma republicação e republicação recente. Esse material estava sendo publicado aqui pela Abril cerca de 2 anos e meio, 2 anos atrás, tá? Esteja ciente disso. Os outros kits que valem a pena mencionar também, porque novos materiais sairão a partir de janeiro, tá? Mesmo que eu não colecione, né, não compre, eu vou indicar justamente por isso, por ser uma oportunidade para quem for começar a ler, já pegar a edição nova e a antiga ao mesmo tempo. Então a gente tem a Frozen, né, com um kit com os 2 primeiros volumes, custando aí R$100. Juntando os dois, você totaliza aí 320 páginas, tá? Então são 2 encadernados, né, relativamente grandes. Juntando os dois, claro, de 160 páginas cada um em média. Você também tem o kit das Graphic Disney. Esse kit, ele está na sua 2ª edição já. Ele acho que foi o primeiro, né, que começou com esse formato de kit, né, que a editora inaugurou. E aí, essa é a 2ª versão desse kit. Esse mês, ela oferece 4 edições, que incluem aqui Ratópolis, Donald e a Rainha Atemporal, A Ilha de Pandomai e A Ilha do Tesouro. Também continua, segue o mesmo padrão, o mesmo formato. Capa dura, miolo offset, juntando tudo, você tem aqui 352 páginas, tá? Bastante coisa, bastante leitura, mas também porque são 4 encadernados, pelo valor aí de R$170, ok? Mas, em relação ao custo-benefício, eu acredito que essa seja a mais rentável. Indo para o lado da Culturama agora sim, né, com as edições regulares, material inédito e diversas nacionalidades, a gente tem aqui a edição 22 de cada um dos títulos. São eles Pato Donald, Tio Patinhas, Aventuras Disney, Mickey, Pateta, histórias curtas, mas número 18, porque essa publicação começou depois, e por fim, o título especial, que tem a periodicidade bimestral publicada esse mês, será o Grande Almanac Disney 7. Lembrando que esses títulos de periodicidade bimestral, eles se alternam, né? São 2 principais que a Culturama vem trazendo já há algum tempo. O Grande Almanac, né, como eu acabei de citar, e os títulos temáticos. Tá? No mês passado, em dezembro, a gente teve o título temático
relacionado a viagens no tempo. Mas também existem alguns títulos especiais, seja alguns voltados para assinantes e aqueles que são lançados sem uma periodicidade programada, pelo menos para a gente aqui, mas para a editora provavelmente sim. Então foi isso, tá? Esses foram os principais títulos que eu achei pertinente mencionar, relacionado ao universo Disney publicado atualmente aqui no Brasil, tá? Por essas duas editoras. Como eu falei, do ponto de vista da leitura, vale muito a pena, porque o importante é você diversificar. Não ler só super-heróis, né? Não ler só quadrinhos infantis, infanto-juvenis, não ler só quadrinhos europeus, mangás e assim por diante. O objetivo é diversificar. Mesmo que você tenha apreço por um formato, ou que você colecione tal título, é indicado que você pelo menos leia mais alguma coisa em um estilo diferente. A estilo diferente, eu não me refiro a você ler, por exemplo, eu coleciono revista do Superman, como é no meu caso, mas eu também leio Batman para diversificar. Não, isso você não está diversificando nada, tá? A diversificação ela vai ocorrer entre as diferenças de estilos. Você pode ler um quadrinho super-herói, como o do Superman, por exemplo. Você pode ler um quadrinho da Bonelli, como o Mágico Vento, por exemplo, que é uma outra narrativa, né? Você pode ler um mangá do Dragon Ball e quadrinhos da Disney e Turma da Mônica. Isso é você diversificar a sua leitura. Então foi isso. Espero que tenha sido útil. Apesar da demora, um grande abraço e a gente se encontra no próximo.